Por fim, falar um pouco sobre o burnout e a NR1. Vocês já devem estar aí bastante a par, né, das mudanças da NR1, que desde o ano passado tem essa exigência que agora as empresas precisam identificar e direcionar riscos psicossociais dentro do ambiente de trabalho. Então, isso é uma mudança importante que tem gerado também muitas dúvidas do como se fazer isso e como direcionar. Então, a NR1, desde o ano passado, ela colocou essa emenda de que vai precisar ser direcionado aos riscos psicossociais. Como que a gente pode fazer isso na prática, né? Identificar esses riscos? E aqui a gente está falando, claro, sobre uma questão burocrática objetiva que as empresas precisam se adequar a essa NR1, a essa mudança na NR1, mas a gente está falando também sobre como melhorar a eficiência dentro da empresa, diminuir o absenteísmo e o presenteísmo dentro da empresa. Então, é importante direcionar esses riscos psicossociais também por esses fatores que trazem muito impacto emocional e muito impacto financeiro para as empresas. Como a gente identifica esses riscos? A gente pode fazer avaliação de áreas críticas, avaliando a quantidade de afastamentos, se há queixas de compliance específicas dentro daquela área. Outros instrumentos e questionários também podem ser usados para avaliar de uma forma adequada onde existe, se existe, né, o risco e se ele existe, qual é esse risco, onde que ele está localizado. E como pode ser direcionado esses riscos psicossociais? Existem protocolos de avaliação que a gente consegue entender se um risco envolve um excesso de carga, uma dificuldade na autonomia, uma dificuldade nas relações interpessoais. Tudo isso pode ser melhor detalhado com esses protocolos de avaliação, porque a partir disso a gente vai entender qual é o tipo de intervenção necessária. Dentro da medicina, a gente fala sobre prevenção primária, secundária e terciária. E aqui eu acho que é um paralelo que cabe bastante, é bem interessante para a gente pensar também como direciona esses riscos dentro de uma empresa. Quando a gente fala de intervenção primária, a gente está falando de uma intervenção antes que exista qualquer problema. Então, é promover o bem-estar, fomentar a práticas saudáveis de hábitos de vida, proporcionar que os funcionários possam aí praticar meditação, fazer atividade física, palestras de conscientização sobre o tema. Então, é antes que o problema exista. Quando a gente está falando de uma intervenção secundária, se já existe algum problema, já existe queixas de compliance, ou trabalhadores se queixando de alguma dinâmica específica dentro da área de trabalho, e ali pode ser feita uma intervenção de como resolver esse problema. Na intervenção secundária, a gente já tem algum problema gerando ruídos aí dentro da empresa. E a intervenção terciária, a gente vai pensar mais na questão de uma reabilitação. Então, tem um funcionário que está há muito tempo afastado, diversos afastamentos, tem dificuldade para voltar, a equipe, a gerência, os pares não estão sabendo lidar muito com isso. Nesse sentido, pode ser feito também uma intervenção terciária para entender como pode ser feito o processo de reabilitação desse profissional. Falando um pouco de linhas gerais, essas são as possibilidades de direcionamento.